Oi, gente linda! Eu sou a Regina Oliveira, do Serviço Quântico. Tudo azul de bolinhas brancas com vocês? Espero que sim. Hoje, meus queridos, nós vamos responder a duas perguntas que têm por base, sabe o quê? Gente, a primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: Regina, como eu peço para Deus me ajudar a pagar o aluguel em 3 dias se eu não tenho dinheiro? Normalmente, você aplica o tempo certo das coisas, o timing do ser humano terceira dimensão, o tridimensional. Você aplica esse tempo ao timing de Deus. Eu estou explicando isso para você entender a pergunta que foi feita. Pela minha experiência ensinando em todos esses anos de trabalho com ciência e espiritualidade, a pessoa costuma falar com Deus assim: querido Deus, eu tenho que pagar o aluguel em 3 dias e não tenho dinheiro. Você me ajudaria com isso, por favor? Só que enquanto ele pede isso, o cérebro humano dele diz: não vai acontecer nada em 3 dias. Esse é um espaço de tempo muito curto. E então, não acontece, claro. Mais uma vez a pessoa se enrola, não é? Então, gente, abençoado é o ser humano que compreende que se ele já decidiu o que pode e o que ele não pode fazer, a questão já está decidida, não é? A mestria em suas próprias veias é o arranque, o motor para os milagres que você está pedindo. E se você não acreditar, eles não vão acontecer. Abençoado é o ser humano que compreende que o timing de Deus está onde a eternidade é igual ao minuto. É quase como se Deus pudesse parar tudo e realizar reuniões deliberativas universais sobre o seu aluguel durante 100 anos. Seus 3 dias são a eternidade de Deus, meu querido. É assim que é o timing de Deus, é assim que funciona. O timing funciona desta forma e eu fico surpresa com a complexidade que isso deve ter. Quando vocês encontram pessoas em quem estavam pensando, naqueles lugares que jamais poderiam imaginar, então não podem achar que foi por acaso. Isto aconteceu hoje com alguém que esteja me ouvindo? Vocês atribuem o timing humano a Deus e decidem que não pode ser realizado simplesmente porque não vai dar tempo de fazer aquilo? Será que já não é hora de vocês reverem isso? Na próxima vez que pedirem por um timing impossível, quero que compreendam algumas outras coisas sobre o timing. Vocês podem passar do ponto em que dizem que sua oração precisava ser respondida. Em outras palavras, vocês desistiram e se desligaram da oração. Gente, a solução não aconteceu e a oração não foi respondida, pelo menos não da forma como vocês visualizaram. Olha só, vocês estavam pedindo para que o seu aluguel fosse pago, mas o Espírito Divino estava no processo de dar para vocês a abundância para o resto de suas vidas. No entanto, vocês simplesmente se desprenderam da ideia toda. Que é isso? Meu querido, o que você estava pedindo quando rezou para que o aluguel fosse pago? Não é aquilo que as palavras dizem. Eu vou te dizer o que a sua alma está pedindo. Ela está dizendo o seguinte: querido Espírito Divino, não quero me preocupar mais com estas coisas. Isso é o que está pedindo e os anjos ao seu redor sabem disso. Querido Espírito Divino, quero o sustento, de forma que não precise me preocupar com isso a cada mês. Esta é a definição de abundância, não é? A definição de abundância, gente, não é dinheiro no banco, mas a forma pela qual suas necessidades são satisfeitas no dia a dia. A abundância do Espírito Divino vai estar sempre lá. Ela pode vir do armazém de Deus, aparentemente no último minuto, ou então pode vir na abundância de paz que você sente com relação às situações ao seu redor, mesmo que você não tenha pedido paz. Já pensou nisso? Gente, isso é abundância. Eu sei quais são os seus medos, porque eu também tenho medos, tive medos. Muitos deles são baseados nas ilusões sobre a humanidade e sobre Deus. Livre-se do relógio quando se tratar de Deus e espere os milagres que estão lá para você. É assim, simples assim. Depois, a segunda pergunta que me fizeram, eu achei extremamente interessante. Gente, isso dá uma discussão e tanto. Mas vamos lá. Oi, Regina. Deus tem a mesma aparência que nós temos, né? Então, essa questão já deu discussão aqui em casa. Você pode me explicar? Meus queridos,
Nós humanos temos somente um modelo de consciência com o qual nós comparamos qualquer coisa. Um modelo, nós mesmos. Então, quando o homem considera Deus, naturalmente ele sente que Deus deve ter atributos humanos. E como estamos no topo da escada evolutiva, da consciência e da criação, existe somente a gente para avaliar alguma coisa. Sabe, o nosso conhecimento sempre limitou a nossa imaginação, pois tudo que nós pensamos tem como referência o grande eu humano. E se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, achamos que ele tem que ter a forma humana, e isso tem credibilidade. Só que não é bem assim, não. Eu vou usar uma metáfora para a gente poder pensar juntos, né? Uma metáfora, para quem ainda não consegue muito bem, estudante de português, é matéria chata, né? Matéria difícil de entender. Eu sei que eu sou professor de português. Vamos lá. Uma metáfora. Eu vou contar uma história para vocês que é quase uma ficção, ok? Imagine por um momento que a Terra é toda habitada por cães, sem humanos, apenas cães. E imagine que os cães têm a sua própria inteligência. A evolução, de alguma forma, aconteceu de maneira diferente. E os cães inteligentes se espalharam pelo mundo exatamente como aconteceu com a gente, né? Muito bem. Eles também têm seus problemas, exatamente como nós temos agora. E os cães, assim como nós, têm suas próprias ideias espirituais sobre como deve ser Deus. E, naturalmente, eles têm religião. Eles rezam, refletem e têm ideias intelectuais, assim como nós. Pois bem, se a gente fosse a esse lugar metafórico, fictício, onde existe a civilização dos cães inteligentes, como vocês acham que iria ser a religião deles? Em primeiro lugar, Deus seria um cão, né? Lógico. E cada raça de cão teria uma foto de Deus representada como a sua própria raça, lógico. Os cães ficariam se cheirando o tempo todo. Todos os anjos seriam cães com asas. E por aí vai. E vocês sabem que mesmo que seja algo engraçado, eu estou certa. Compreendem? É a única consciência que eles têm, é a única coisa que conhecem. A forma como são e como Deus se parece em suas mentes. Eles não podem pensar além da consciência mais elevada que compreendem, que são eles mesmos. Os humanos fazem a mesma coisa e colocam em Deus todos os atributos da humanidade. Só que os atributos humanos estão somente onde nós existimos e na dimensão onde nós estamos. Mas eles não se aplicam a Deus e não se aplicam a outras dimensões e outros seres que vivem no universo. Gente, a palavra universo para a maioria das pessoas significa o que elas podem ver com seus telescópios. Isso é muito linear, tridimensional, né? Terceira dimensão. A palavra universo, meus queridos, significa Deus. Há muito mais do que humanos no universo real. Você poderia perguntar, e o que se passa com o feito à imagem? Isso não indica que devemos nos parecer com Deus? Meus queridos, por favor, saiam do seu próprio cercado, do seu quadrado, por um momento e pensem sobre isso. Se tivessem o poder de conceder a sua imagem a um grupo de formigas em um lugar distante, vocês de repente se pareceriam com uma formiga? Não, ao contrário. Vocês dariam a elas a luz que levam e a sua inteligência espiritual. Sua imagem divina interdimensional não é o que vem no espelho, mas algo muito além disso. Agora, voltem e compreendam que tudo que está sendo ensinado há 6 meses com os vídeos que eu disponibilizei para vocês, grita que Deus está em vocês. Isso não significa que Deus se parece com um humano. A imagem de Deus está na mestria, que está dentro do DNA humano. Isso sim. Meus amores, vamos continuar com mais algumas perguntas que eu considero uma delícia responder na próxima semana. Espero que as respostas estejam ajudando vocês. Então, na próxima terça-feira às 19 horas, venham me encontrar na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube e no meu site. Bora lá, beijos no coração e até terça!